Temos a alegria, a satisfação e o privilégio de ter conosco o nosso missionário, pastor Jonatas. Ele é o pastor da carreta. Eu consegui arrastar, foi difícil, irmãos, tirar ele lá de dentro, está coordenando tudo, né? Então, tem que descer agora. Então, ele vai estar compartilhando as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem feito através da vida dele, da família dele, e através da cada irmão que participa, cada irmã que participa da obra missionária. Vamos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez queremos te entregar a vida do teu servo em tuas mãos. Pedimos agora que tu possas usá-lo de maneira maravilhosa para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja. Estou meio elétrico aqui, né? Chegar com essa carreta, montar ela, armar tudo lá dentro, e o tempo passando, e o pastor do lado, e eu estou aqui meio... Mas a gente vai acalmando pouco a pouco. Para mim é uma satisfação, não que seja um jargão de pastor, né, pastor? Toda vez que o pastor chega visitando, faz, é uma satisfação, meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui. Mas não é um jargão, não, realmente é uma alegria em conhecermos mais uma parte do grande corpo de Cristo, que é uma fração chamada denominação batista. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá, não só de estar na carreta, já há 3 anos, completando-se, e eu acredito que a carreta veio aqui, não foi na volta de apresentação com o pastor Paulo e o missionário Samuel, o radical Samuel, e assim que iniciou-se os trabalhos dela em janeiro, já na convenção Espírito Santo, já foi comigo e com minha esposa, a missionária Andréa, e nós já rodamos praticamente todos os estados da nossa federação, só faltando agora o Amapá e o Roraima. Então saiba que não é o missionário Jonatas ou a missionária Andréa, mas cada um de vocês que trabalharam, que oraram, que contribuíram para que esse sonho se tornasse realidade, também estão na boleia desse caminhão junto conosco. Então louvado seja Deus pela visão desta igreja. Está encerrando a campanha de missões hoje, né, pastor? Louvado seja Deus pelo empenho. Eu peço a Deus que o Espírito Santo dele, que opera em nós, como Paulo fala aos Filipenses, tanto querer como o efetuar ou realizar, segundo a sua boa vontade, trabalhe no coraçãozinho de cada um de vocês, propondo em você a sua meta específica para missões nacionais. Não só missões nacionais, mas missões estaduais, missões municipais, que é o que a igreja está fazendo hoje, e missões mundiais. Amém, igreja? Eu acho que já deu para identificar que o meu sotaque não é carioca, né? Muito menos paulista. O meu sotaque é sotaque nordestino, caba macho, que não chora, faca no bucho, se pisar no pé o bicho pega, e que hoje está servindo a cada um de vocês pela misericórdia de Deus. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa manhã, convidar vocês a pensar junto comigo, no texto de 2 Coríntios 5,17, que é o tema, a divisa da campanha desse ano. Pessoal da Cristolândia, Deus abençoe, filhos. Moram aqui no meu coração, viu? Abrindo só um parênteses aqui, assim que eu vim para a carreta missionária, que eu peguei essa carreta lá em Juazeiro do Norte, essa não, a outra, e fui para Cristolândia, para dentro da Cristolândia lá de Serra, e foi um divisor de águas na minha vida nesse ministério. Eu posso dizer que eu cheguei na carreta assim, narizinho empinado, motorista, top de linha, várias formações, já tinha sido gestor de transporte, treinador, né, master drive de motorista, de carreteiros em outra empresa. Então eu cheguei me achando cara, mas quando eu cheguei na Cristolândia, que os caras, feito vocês, não deixaram nem eu abrir a porta do caminhão,
Se brincar, queriam até dar comidinha na boca. Eu aprendi com vocês que eu tinha que vir para cá para servir e não ser servido. Eu aprendi com esses caras, apesar da Bíblia já me dizer, né, em Marcos capítulo 11, de que aquele que quer ser o primeiro, seja o último, e aquele que quer ser o melhor, que seja servo, o maior, que seja servo de todos. Eu aprendi muito com eles. Se eu não tivesse tido essa lição na Cristolândia, eu acho que eu não estaria mais na carreta. Eu não estaria mais na carreta. Vou fechar aspas. 2 Coríntios 5,17. E eu gostaria de trabalhar nessa manhã com vocês o tema de que tudo se faz novo. Mas só se eu e você permitir que o novo de Deus seja feito na nossa vida. O texto está aqui, não? Coloca aí, filho. Eu gostaria que a igreja lesse. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém? Eu quero trazer 3 pontos para nós pensarmos nessa manhã. O primeiro é que se alguém está em Cristo, ela precisa mudar de atitude. Segundo, que se alguém está em Cristo, ela precisa deixar o passado no passado e viver o presente, buscando glorificar a Deus no futuro. E se alguém está em Cristo, ela precisa viver uma novidade de vida. Quantos aqui já vivem uma novidade de vida em Cristo? Louvado seja Deus. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava sofrendo algumas retaliações, principalmente de uma seita chamada judaizante. A turma estava querendo dizer que Paulo, a pregação de Paulo não era uma pregação verdadeira. Por quê? Porque ele tinha sido um perseguidor do Evangelho, ele não tinha sido aceito ainda pelos apóstolos, como um deles, e que, na verdade, para a pessoa ser salvo, precisava ainda também fazer a circuncisão. Então, estavam querendo minar o ministério de Paulo. E nessa carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele estava tentando se defender dessas acusações. Mas também, ele, nesse texto especificamente, ele nos passa uma mensagem de que ele, mesmo tendo caído do cavalo, estando pregando agora o evangelho da salvação em Cristo Jesus, ele ainda não tinha uma visão correta de quem era Jesus. Paulo perseguia a igreja porque ele entendia que Cristo era uma ameaça para a religião dele, a religião judaica. Por isso que ele perseguia a igreja. Mas depois que ele caiu do cavalo, o que foi que aconteceu? Quem sabe? Oi? Foi ou não foi? Será que ele ficou cego? Ficou? E precisou ir na casa de quem para poder ser curado? Oi? Ananias. Ele foi curado? Paulo começou a entender de que o Cristo que ele perseguia, na verdade, não era aquele que estava querendo minar a sua religião, mas trazer a salvação para todos aqueles que se havia perdido. Paulo, ele entendeu, e muito bem, como nós, como igreja, hoje em dia, precisamos entender, que ele deveria mudar de atitude, mudar de postura, que ele deveria deixar o passado dele no passado e viver uma novidade de vida em Cristo. E você? E eu? Como estamos na atual circunstância?
Se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. Quando nós pensamos nesse texto como criação, criação é algo que foi feito, não é isso? Ou refeito. Quem concorda comigo, levanta a mão. É novo, não é isso? É algo que pode ter sido reformado, mas que tem uma nova roupagem. Você pode estar me perguntando agora, bem, eu realmente não sei como eu estou como indivíduo. Se eu tenho algumas dessas características, se eu estou a praticar algumas dessas características ou não. Mas eu gostaria de dar algo para você pensar nessa manhã. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de progressão, é uma vida de constante crescimento, uma vida de constante mudança. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. E se você estiver retrocedendo, infelizmente eu tenho que lhe dizer que você está parado. Retrocedendo, você está voltando atrás. Então a minha pergunta para você nessa manhã é: você está avançando ou está retrocedendo? Mas também pode estar parado. Nós temos o exemplo lá em Apocalipse, no capítulo 3, os versos de 7 a 22, a carta que João escreveu às igrejas. Mas eu gostaria de destacar duas dessa manhã: Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia é uma igreja que Cristo aprovou. Laodiceia, uma igreja que era morna, que eu posso também usar o termo de parada. E qual o resultado que seria para essa igreja? A igreja que nem é quente e nem é fria. O que Cristo disse que ia fazer com ela? Você está avançando, você está parado ou frio, ou você está retrocedendo? Queridos, se você está onde antes estava, possivelmente você não está aonde Deus gostaria que você estivesse. Eu vou contar uma coisa para vocês, mas eu queria que vocês vissem não Jonatas, que está aqui na frente, mas o Deus que atuou através de Jonatas, quando ele entendeu que precisava ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Eu era um crente triplo S. Aí você deve estar pensando, é triplo X, não, é triplo S. Salvo, já gritaram dali, ó, quem foi que gritou? Você é assim, minha irmã? Não, né? Louvado seja Deus. Salvo, sentado e satisfeito. Para mim, a minha situação, estando num ambiente climatizado, que minha igreja também é climatizada, um assento confortável, para mim estava bom demais. Recebi o chamado missionário com 22 anos, passei 24 anos fugindo desse chamado. Misericórdia. 24 anos fugindo desse chamado. Chegou a pandemia, aí eu disse: Senhor, não vou fugir mais. Eis-me aqui para o Senhor fazer e me enviar para onde o Senhor quiser mandar. Já passei 24 anos da minha vida fazendo a minha vontade. Eis-me aqui para fazer a tua. Eu não sei se eu estava com medo de morrer, era a pandemia.
Mas a pandemia em mim, ela fez o efeito contrário, meus irmãos. Muitos se afastaram da igreja, muitos foram levados para a glória, outros receberam um chacoalhão, feito eu, e eu disse: Senhor, eis-me aqui. E o mais interessante de tudo, meus irmãos, vocês sabiam, se não sabiam, vou saber agora, que eu fui ser caminhoneiro para fugir do chamado? E hoje eu estou fazendo o quê? Sendo pastor numa carreta. Quando eu entendi que eu precisava mudar de atitude, porque se alguém está em Cristo, ela é nova criação, eu tive que deixar as coisas velhas para trás e deixar que Deus fizesse tudo novo na minha vida. Eu acredito que aqui há pessoas na mesma situação que eu, que é chamado por Deus, mas está se segurando por algo, uma coisa, que para Deus não é empecilho de ser retirado. Eu tinha, há 3 anos atrás, o meu menino mais novo, ele tinha 14 anos de idade. E eu me lembro que quando eu recebi o chamado da junta, assim, eu tinha chegado de viagem e estava escutando a sala de oração. Quantos escutam a sala de oração aqui de segunda a sexta, às 18 horas? Nós temos uma sala de oração ótima, viu, gente? Todos os dias, 18 horas, pela Junta de Missões Nacionais, seja pelo YouTube, Instagram. E eu cheguei de viagem naquele dia, escutando a sala de oração, o pastor Fernando disse: olha, a carreta está quase pronta, agora nós temos que orar pelo motorista dessa carreta. E uma coisa que eu tinha pedido a Deus, desde a minha adolescência, era que Deus me desse uma experiência, vou falar feito nordestino, rocheda com Ele. E pela primeira vez eu escutei o Espírito Santo de Deus falar ao meu ouvido. Parece história de pentecostal, né? Mas é a história de Batista. O Espírito Santo falou ao meu ouvido dizendo: olha, você vai ser o motorista dessa carreta. E eu olhei para minha esposa que estava do lado, e achando que tinha sido ela que tinha falado. Eu disse: tu já imaginou nós dois nessa carreta? Ela olhou para mim assim e fez: tu tá doida? Como é que eu vou para a carreta, menino? O menino da gente depende de mim desde os 4 anos de idade. Minha mãe é doente. Eu que verifico a glicose, eu que aplico a insulina, eu que cuido do ferimento na perna dela. Como é? Aí eu entendi que não tinha sido ela que tinha falado. Tinha sido o Espírito Santo de Deus. Mas eu não chorei, não. Caiu um cisco no meu olho e lagrimejou. E assim, mas por causa do cisco. Porque eu entendi que tinha sido o Espírito Santo que tinha falado comigo. Porque se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Eu vou até desligar isso aqui. Eu ia fazer uma mensagem dentro dos padrões que os pastores geralmente gostam de fazer. Mas não é isso que Deus quer trazer nessa manhã para vocês. Queridos, o melhor lugar que nós temos de estar não é nesse banco. Não é nos bancos. O lugar que Cristo quer que a igreja dele esteja é lá fora. Isso que vocês estão fazendo hoje. Ser referência para a comunidade. E eu me lembro que naquela noite que eu escutei o Espírito Santo falar ao meu ouvido, eu entrei em contato com a promotora de missões da minha igreja. Quem é a promotora de missões daqui? Está aqui ou está lá, envolvida lá? Está lá, né? Perguntei se ela tinha o número do pastor Fernando Brandão. Vou tentar ser o mais breve possível, meus irmãos, para não tomar muito tempo de vocês. Ela me passou o número dele, eu mandei uma mensagem para ele naquela mesma noite. Naquela mesma noite ele me respondeu, agradeceu a disponibilidade, mas não era ele. Tinha que falar com Samuel Mota. Me deu o número de Samuel, mandei uma mensagem para o pastor Samuel. Alguns dias depois ele me respondeu agradecendo e dizendo: olha, vamos orar e deixar Deus direcionar. Tranquilo. Um mês depois ele ligou para mim: Jonatas, e aí como é que está o teu coração? Eu disse: do mesmo jeito, pastor. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, o senhor está ligando para mim para quê? É para dizer sobre a carreta? Ele disse: é. Pode me colocar como motorista, porque eu sei quem vai ser o motorista dela sou eu, sem nenhuma arrogância. Mas eu era arrogante.
Porque o Espírito Santo de Deus já me falou que eu vou ser o motorista dessa carreta. Por isso que eu cheguei na Cristolândia. Meu irmão, louvado seja Deus. E assim, quanto é que, eu sei que motorista carreteiro ganha um bom salário, mas missionário você sabe e tal. Disse, meu irmão, relaxa o coração, eu vou dedicar 1 ano da minha vida nessa carreta sem querer receber nada. Não, mas não funciona assim não, Jonatas. A gente tem que dar pelo menos alguma coisa a você, não é assim. O que vocês me derem está bom. Vamos pular essa parte, que essa parte não é o que Deus quer que eu fale para você nessa manhã. Liguei para casa, falei com a Andréa, disse, filha, a junta ligou para mim, está praticamente tudo certo para mim ser o motorista da carreta. Essa mulher chorou, se alegrou, glorificou a Deus, que maravilha, que Deus tremendo. Você já imaginou você nessa carreta aqui, andando no Brasil, pregando o Evangelho, oh Jesus, que bom. Eu disse, agora só tem uma coisinha. Ela disse, qual? Tu vai ter que vir junto. A junta só contrata os 2. Pronto, ela ficou desse jeito que vocês estão agora. Deu para escutar os grilos do outro lado. Cri, 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 cri. Filha, e ela calada. André, ou Déa, e ela calada. Aí quando o negócio pega mais um pouquinho, né, a gente chama o nome completo. Andréa Maria de Araújo Lopes. Eu ouvi. E aí? Como é que eu vou? Como é que eu vou se a gente tem um filho que depende de mim? Como é que eu vou com a minha mãe, com aquela ferida, com aquela diabetes alta, tomando insulina? Como é que eu vou? Sou eu que cuido dela. Sim. Filha, se você quiser desistir, tudo bem, a gente desiste. Mas eu creio no Deus que pode todas as coisas. E deixa eu lhe falar, o Espírito Santo de Deus me falou naquele dia que eu seria o motorista dessa carreta. Então, se foi o Espírito Santo que me revelou, não foi carne nem sangue, Ele vai cuidar de todas as coisas. Essa mulher entrou em parafusos, ela passou 1 semana sem sair do dentro de quarto, nem para comer, nem para tomar banho, não conseguia dormir, só falando, Deus, por que eu? Como é que eu vou? Os mesmos argumentos. Meu filho, como é que eu vou deixar ele? Vou abrir um parênteses assim rapidinho, só para vocês entenderem a situação do nosso menino. Ele não como é que eu posso dizer, totalmente dependente da gente. Ele com 4 anos, a bexiga dele parou de funcionar. A gente socorreu ele às pressas, teve que fazer uma fissura embaixo do umbigo, e ele ficou usando sonda. O médico disse que teria que fazer uma cirurgia pelo SUS, e a gente esperou 4 anos e não conseguimos fazer essa cirurgia. E o médico disse que ele não ia poder ter ereção, não ia poder ter filhos, e ia ter uma série de dificuldades, que não ia ser um homem normal. E esperamos 4 anos, depois de 4 anos a cirurgia foi marcada, e quando chegou na porta do hospital, como a menina está saindo ali agora, abriu a porta, que ele entrou, a bexigazinha dele voltou a funcionar. E ele aproveitou e regou a recepção do hospital. E a mulher, não, moça, aí, menina, aí não é lugar de fazer xixi não, e a mãe dele dando glória a Deus. Eu acho que a recepcionista olhou assim, desse, um menino mijando e a mulher dando glória a Deus, está doida. Mas ele ficou com essa fissura, que seria a válvula de escape. Não ficou usando sonda, mas ficou com essa fissura. E toda vez que a bexiga dele, a bexiga de um homem normal, ela acumula até 270 mililitros de urina. A dele dava 1 litro e ele não dá vontade dele urinar. Aí a urina fica velha, e aí vem as infecções. Esse era o problema dele, que é outro testemunho, Deus também trabalhou nisso aí. Voltando ao que eu estava falando, gente. Na sexta-feira, fazendo 5 dias que ela estava dentro do quarto, ele já tinha ligado para mim, as nossas filhas já tinham ligado para mim, eu disse, olha, eu não posso fazer nada, aí é entre ela e Deus agora. O que eu tinha de fazer, eu já falei para ela. Ele chegou para ela, que ele é muito carinhoso, é o filho homem, né, da mamãe, tem todo aquele achego,
Chegou e falei, manhã, o que é que está acontecendo? Você está lembrado que a gente estava orando pela ida de Jonatas para a carreta? Estou. Deu certo, mas só que eu tenho que ir junto. Como é que eu vou, meu filho? Como é que eu vou deixar você? Você já está com 14 anos, mas sempre você tem infecção, quem é que vai levar você? Quem vai socorrer você? E minha mãe, e ele deixou ela falar. E ela falou, depois ele parou e disse, posso lhe falar uma coisa? Ela disse, pode. Eu sei onde dói, eu sei quem é meu médico, tem minha tia que pode me levar. Mãinha, a senhora abriu mão da sua vida por mim durante mais de 7 anos. Emprego, estudo, faculdade, para cuidar de mim. Entenda que chegou a hora da senhora cuidar das coisas de Deus. Porque o Deus que vai cuidar da senhora lá, é o Deus que vai cuidar de mim aqui. Se eu tiver de morrer, eu me arrepio. Já contei isso umas 300 vezes, mas toda vez que eu conto eu me arrepio. Se eu tiver de morrer amanhã, eu vou morrer com a senhora em casa ou a senhora servindo ao Senhor. Deu um cheiro nela, colocou ela para deitar, colocou uma musicazinha no celular e deixou ela dormindo. Ela descansou, quando ela acordou, ela já acordou dizendo, Senhor, assim como Isaías 6, eis-me aqui, envia-me a mim, porque se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Aí começou o trabalhar de Deus na nossa vida, milagre em cima de milagre. Primeiro milagre, a mãe, levamos ela para o médico para fazer uns exames, porque a ferida não queria sarar, levamos ela para o médico para fazer uns exames, saiu o resultado, levamos para o médico olhou e fez, oxe, vocês disseram que ela tomava insulina, mas ela toma, há mais de 4 anos, não, os exames dela aqui estão dando normal, não está dizendo que ela, não está dando que ela é diabética não, refaz os exames, refizemos os exames, saiu o resultado, todas as taxas normais. Louvado seja Deus. Com 15 dias a ferida da perna estava sarada. Deus dizendo, vá, que quem está no controle sou eu. Você acha que está no controle da tua vida? Não está não, meu filho. Eu costumo dizer aos profissionais que entram na carreta, eu digo, olha, da porta para fora fica teus títulos, da porta para dentro entre os servos, porque aqui dentro você não tem domínio sobre você mesmo, aqui é o Espírito Santo de Deus que trabalha em você e através de você para abençoar vidas. Entenda que você é um médico de sucesso, entenda que você é um odontólogo de sucesso, uma psicóloga, uma nutricionista de sucesso, porque Deus permitiu que você fosse, Deus te deu entendimento, Deus te deu saúde, Deus te deu condição financeira para que você estudasse. E tudo isso, sabe para quê? Para que você glorifique o nome dEle, que foi para isso que nós fomos criados. E eu entendi isso na pandemia. Foi para isso que eu fui criado. Vem a questão do Guilherme para a gente encerrar. Eu não estou... Vamos fazer uma votação batista aqui, minha irmã? Não pode? Quero fazer uma votação batista. Aqueles que são a favor de me dar mais 5 horas, levanta a mão. Rapaz, tem um bocado de disposto aqui, irmã. Ai, Deus, gente, eu sou muito grato a Deus. Nós temos recebido uma palavra de uma diaconisa da nossa igreja, dizendo, olha, Jonatas e Andréa, toda a dificuldade que vocês passaram nesses 7 anos com o Guilherme, Deus vai colocar vocês no meio de pessoas grandes, que vai resolver todo o probleminha dele. Passáramos 3 meses na carreta, nós estávamos no sertão do Ceará, no Jesus Transforma Cariri, e tinha uma equipe de louvor, de bandinha de forró pé de serra, da PIB de Juazeiro do Norte, tocando em cima do palco da carreta. Foi
Olha aí, não vai me deixar mentir. Pastor mentindo também é cruel, né, meu irmão? Aí fica difícil. Obrigado, meu querido. Botou a hora na tela aqui, ficou show de bola. Tu é benção, viu? Tá ligado, hein? Com esse fone de ouvido aí, mas tá ligado em tudo. Gente, estava tocando a banda e ia de forró em cima da carreta. E de repente, o vocalista parou e disse: gente, pastor, me permita fazer uma coisa. Pastor, permite, filho. Eu estou sentindo que o casal de missionários está com um filho doente. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Quando eu e ela decidimos vir para a carreta, nós também decidimos que não iríamos falar para ninguém da nossa situação financeira, né? Porque eu vim para ser um voluntário durante o ano, eu tinha um custo fixo já mensal, e o que eu ia receber era 3 vezes menos do que eu tinha para pagar. Então, pela primeira vez, eu ia ter as despesas maiores do que a receita na minha vida. Eu sempre fui muito controlado financeiramente. E não falar nada sobre a situação de saúde do nosso garoto. Por quê? Para não criar em ninguém um sentimento de, como é que eu posso dizer? De que nós éramos o coitadinho que você precisava me ajudar. Ou em outras mentes mais férteis um pouquinho, de não, está querendo tirar vantagem em cima da doença do filho. Então, nós chegamos a essa conclusão que nós não iríamos falar para ninguém. Então, o irmão da banda, ele recebeu literalmente uma revelação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, ele disse: olha, o Espírito Santo de Deus está dizendo que eles têm um filho que está com um problema de saúde e nós precisamos orar por ele. Isso, André, já estava se acabando no choro. Ele perguntou: posso abraçar ela, pastor? Eu disse: depende. Ele deu um abraço nela, deu a oportunidade para ela, ela contou mais ou menos o que era o problema dele, mas não que nós estávamos há 7 anos esperando por um procedimento que só um hospital em Recife faz e a máquina estava quebrada há 6 anos. Nem só particular, que era para introduzir no... Tem criança aqui? Introduzir por trás do bichinho, para vir, entrar na bexiga, para uma câmerazinha, para fazer uma leitura do que realmente poderia ser e o tratamento mais adequado para aquilo. E eu me lembro que estávamos há 7 anos esperando e precisava fazer esse procedimento, era um valor bastante considerável. Depois da oração, o irmão disse: olha, eu senti de Deus levantar uma oferta para o casal de missionários. Vou abrir aspas aqui, viu, gente? Eu não estou falando isso, não é para vocês levantar oferta para mim, não, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. Olhe, eu estou querendo que você veja o atuar de Deus na vida de uma pessoa que está em Cristo, que procurou ser uma nova criação, que deixou as coisas velhas no passado e deixou Deus fazer tudo novo na minha vida. E naquela oferta foi levantado o valor do cartão que eu tinha para pagar 2 dias depois. E eu não tinha R$1 para pagar. Tudo com gasto, com despesa com ele, de transporte do interior para Recife, alimentação. Terminou isso, chegou um irmão para mim e fez, eu estava enrolando o cabo de energia da carreta, o irmão fez: pastor, o que é que está acontecendo realmente com teu filho? Esse rapaz, é isso, isso e isso. E quanto é que precisa? Eu disse: rapaz, precisa de R$12 mil. Ele disse: me deu tua conta para depositar o dinheiro agora. Eu disse: não, não é assim que funciona, não. Eu disse: mas pastor, não está precisando? Eu disse: estou, mas não é assim. Alguns pastores estão tentando me ajudar, tentando levar ele para Curitiba, para fazer esse procedimento em Curitiba. E se tudo der certo, ele disse: não, mas o senhor recebe, fica com dinheiro na conta. Se lá der errado, já está com o dinheiro na conta, o senhor manda fazer. Eu disse: não, não é assim que funciona, não. Fique com o seu dinheiro, se eu precisar, eu ligo para você. Eu disse: pastor, o senhor está preocupado com esse valor? Esse valor eu gasto de gasolina no meu carro por mês. Não se preocupe com isso, não. Isso aí não vai me fazer falta. Mesmo assim, deixe ele na sua conta guardadinho lá. Se eu precisar, eu ligo para você. Isso foi na terça-feira, se eu não me engano. Quando foi na sexta, saiu o resultado. Deu errado, não ia poder levar o menino. E agora, eu com vergonha de ligar para ele e dizer: manda aquele dinheiro da gasolina para cá, que eu estou passando. Foi a primeira vez que eu percebi
que Deus tinha levantado uma pessoa para me abençoar. Então eu pedi perdão a Deus. Deus, me perdoa. Eu não entendi que o Senhor tinha enviado aquela pessoa para me abençoar. Sei que sou pecador e não mereço nada. Mas se o Senhor achar que deve, manda esse dinheiro. Ele tinha sido socorrido 2 vezes nas pressas. Na última vez, os testículos dele tinham inchado, ele perdeu a mobilidade das pernas e precisava fazer esse procedimento com urgência. Disse, eu não vou ligar para ele, Senhor, me perdoe, mas eu não vou ligar. Manda esse dinheiro agora aí de outro jeito aí que o Senhor puder mandar. Isso foi no sábado, quando foi na terça-feira, tinha um valor na minha conta. Na minha conta não, na continha dele. O mais interessante de tudo, meus irmãos, foram os 12 mil reais. Mas não foi de uma pessoa só, foi de várias pessoas. Deus levantou várias pessoas, cada uma com um pouquinho, e não fechou 11.999, nem 12.001, foram 12 mil reais. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você mentia, não mente mais. Se era caloteiro, não vai ser mais caloteiro. Se você era frio na igreja, vai passar a ser quente. Se você era morno, é melhor esfriar, se não quiser esquentar, porque o frio ainda tem chance de entrar no céu. O morno não, ele vai ser vomitado. Se você era um cara paralisado, vai voltar a andar e vai contribuir com a tua igreja, para que tua igreja avance cada dia mais nessa comunidade, cada dia mais nessa cidade, para a glória de... Meus irmãos, são tantas as coisas que Deus tem preparado para dar para mim e para você, cada um de vocês, se você está em Cristo, seja essa nova criatura, deixe o passado no passado, o passado é passado, o passado só serve na nossa vida para a gente aprender e não cometer os mesmos erros, e deixe Deus fazer tudo novo na tua vida, amém? Por último, eu queria fechar dizendo o seguinte: ele precisou fazer uma cirurgia para encerrar todos os problemas. Foi detectado qual era o problema, qual o tratamento que deveria ser feito. E nós fomos presenteados por Deus mais uma vez. Mais uma vez, nós estávamos pregando na PIB de Palmas, e o pastor sentiu o desejo no coração de colocar um QR Code para abençoar o casal de missionários. Sentiu de Deus, ele também não sabia de nada. E foi levantada uma oferta naquela noite, uma oferta substancial, que o valor dessa cirurgia foi bem maior do que o valor do procedimento. E ele levantou a oferta naquela noite e ele se espantou com o valor da oferta. Ligou para mim e fez: pastor Jonatas, a gente pode almoçar amanhã? Eu disse: pode. Me levou para o shopping. Ixi, Jesus. Me levou para o shopping, meus irmãos, na praça de alimentação. Já estão imaginando o que aconteceu, não estão? Ou não? Ele fez: pastor, olha, o senhor está passando por alguma dificuldade, está acontecendo alguma coisa com vocês? Eu franzi a testa, aquela cara de nordestino brabo, que está querendo o quê? Ele disse: ó, deixa eu lhe explicar, eu fiz uma coisa ontem sem sua permissão. Eu coloquei um QR Code lá na igreja para levantar uma oferta para o casal do missionário, que é costume da nossa igreja fazer isso. Eu sei que minha igreja é uma igreja bastarda, tem muita gente importante, mas a gente nunca levantou um valor tão substancial em tão pouco tempo. E eu entendi que você estava passando por alguma situação. Aí, eu não vou mentir não, meu irmão, eu chorei. Eu chorei. Ele perguntou quanto era o valor, eu disse a ele, e ele começou a chorar também. Agora imagine você, 2 homens chorando na praça de alimentação do shopping. Quem passou pensou o quê? O casal está brigado, está desfazendo o relacionamento.
Pense no choro gostoso. Pense no choro gostoso. E assim Deus cumpriu o que prometeu através da diaconisa da nossa igreja. Fechamos o ciclo de Guilherme. Guilherme hoje anda, joga bola, joga basquete, joga vôlei, tem ereção. Já arrumou até a namorada, agora a mãe chega, eu acho que a mãe está meio indisposta, porque soube que ela está de namorada. Ele hoje vai fazer 18 anos agora em março, para a glória de Deus, saudável, sem nenhuma sequela mais. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos, o trabalhar de Deus não é específico na minha vida porque eu vim para a carreta. O que nós precisamos entender é que Deus está disponível a fazer o novo na sua vida, basta você se disponibilizar para Ele. Se alguém está em Cristo, nova as coisas velhas, e Deus vai fazer tudo novo. Posso citar só uma ilustração para vocês. Eu acho que alguns já devem ter escutado. Quem é que está noivo de vocês aqui? Eu soube que teve um que casou agora há pouco, foi? E aí, tem algum noivo aí já? Não? Foi? Foi? Está na lua de mel? Mas tem algum de vocês que está noivo aí? Não? Quem é que está noivo aqui na igreja? Levanta a mão aí. Estou vendo um bocado de jovem. Rapaz, tem nenhum jovem noivo aqui não, hein? Pastor, gabinete dessa juventude aí, homem. Eita, benção. Olha, teu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Escute o que eu vou dizer, escute, vou falar feito Paulo. Olha, escute de tudo, reter o que é bom, mas ir para a noiva, não faça o que a noiva fez, não, que eu vou dizer agora, viu? Siga o exemplo dela, não, mas ele siga o exemplo dele. Conta a história de que o noivo ia pedir a noiva em casamento. E ele comprou o melhor par de aliança que existia na joalheria. Reservou um restaurante e separou uma mesa, colocou um buquê de rosas mais bonito do que esse, uma taça de champanhe, para ficar aquele clima bem romântico. E ele ainda contratou um violonista para tocar na hora que ele fosse fazer o pedido de casamento a ela. Chegou a noite, quando ela viu todo aquele preparo, se emocionou, agradeceu muito a ele, e naquele momento especial, quando ele se ajoelhou para ela, e que abriu a caixinha de aliança, o violonista chegou por trás e... Aí ela olhou para o violonista. Cadê o menino da mídia? Na hora que o caba bateu a foto, como foi que a foto saiu? Em vez dela estar olhando para a aliança e para o noivo, ela está olhando para o violonista. É engraçado, né, gente? Mas isso retrata muitas vezes a realidade da nossa vida. O violonista é o mundo, o noivo veio com todos os adereços para agradar a noiva, que é a igreja, e muitas vezes a noiva tira o foco do noivo para dar ao violonista, que é o mundo. Que essa seja a lição para nós hoje, que se alguém está em Cristo, não olha para o violonista, deixa o passado no passado e vive o novo de Deus para a sua vida. Deus abençoe, irmãos. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.